Jesus Cristo foi alguém que ensinou. Nós lemos no Evangelho de Mateus, no capítulo 7, versículos 28 e 29, o seguinte texto. Quando Jesus acabou de proferir essas palavras, estavam as multidões maravilhadas de sua doutrina, porque ele as ensinava como quem tem autoridade e não como os escribas. Jesus Cristo gostava de ensinar. Ele ensinou e deixou para nós muitos ensinos. Ele nasceu no Natal para nos ensinar coisas maravilhosas. Jesus Cristo nasceu no Natal e legou-nos ensinos como quem tem autoridade. Jesus é o Filho de Deus encarnado e seus ensinamentos foram dados a eles pelo Pai. Nós podemos ver isso no Evangelho de João, no capítulo 7, versículos 16 a 18, e também no Evangelho de João, no capítulo 12, versículos 49 e 50. E esses ensinos dados pelo Pai permanecerão para sempre, conforme o registro do Evangelho de Marcos, capítulo 13, versículo 31. E finalmente julgará os seus ouvintes, conforme o Evangelho de Mateus, capítulo 7, versículo 24 a 47, e também o Evangelho de João, capítulo 12, versículo 48. A importância de se prestar atenção aos ensinos de Jesus nunca foi, nunca é e nunca será suficientemente enfatizada. Como precisaríamos prestar atenção e aprender os ensinos de Jesus Cristo, que nasceu no Natal para cada um de nós. Jesus ensinou como geralmente ensinavam os rabinos judeus, por meio de ditos breves, ao invés de extensos discursos. E muitos de seus mais importantes ditos são constituídos ou de parábolas, ou de provérbios, ou de pronunciamentos isolados, respondendo a perguntas de pessoas ou reagindo a situações que lhe eram propostas. Todo o seu ensino público foi marcado por sua autoridade que provocava assombro. As pessoas olhavam para Jesus e para a forma de ensinar de Jesus e ficavam assombradas. Você pode ver isso em Mateus, no capítulo 7, versículos 28 e 29, que lemos. Também no Evangelho de Marcos, capítulo 1, versículo 27. Também no Evangelho de João, capítulo 7, versículo 46. Mas alguns de seus ensinos eram enigmáticos e exigiam raciocínio e intuição espiritual. Quem tem ouvidos para ouvir, ouça. Nós podemos ver isso no Evangelho de Mateus, capítulo 11, versículo 15, no capítulo 13 do Evangelho de Mateus, versículos 9 e versículo 43, e também no Evangelho de Lucas, no capítulo 14, versículo 35. E aqui voltamos a insistir com você na necessidade de você abrir a sua Bíblia e conferir os textos. E Jesus usava desconcertar o ouvinte fatuado e ocasional. Às vezes as pessoas apareciam ali e queriam colocar Jesus em xeque.
E Jesus desconcertava muitas vezes essas pessoas e dizia: quem tem ouvidos para ouvir, então ouça. A razão de Jesus para ensinar tão enigmaticamente a respeito de seu papel messiânico, da sua expiação, da sua ressurreição e do reino futuro, era em parte porque só esses acontecimentos poderiam tornar as coisas claras, e em parte porque ele estava chamando as pessoas para serem seus discípulos através de seu impacto pessoal sobre elas, para em seguida ensinar-lhes a respeito de si mesmo, dentro desse relacionamento, ao invés de oferecer detalhadas instruções teológicas aos não comprometidos. Muitas vezes, muitas pessoas, e muitas vezes pessoas que estavam perto de Jesus e se aproximavam de Jesus, não tinham e não queriam nenhum comprometimento com ele. Como hoje, no Natal que comemoramos hoje, muitas pessoas não têm nenhum compromisso com Jesus nas comemorações do Natal. Nós podemos ver essas pessoas não comprometidas com o Senhor Jesus Cristo, conforme o registro do Evangelho de Mateus, capítulo 11, versículos 25 a 27, e também no Evangelho de Marcos, capítulo 4, versículos 11 e 12. Porém, as afirmações de Jesus são frequentes, são claras, e muitas das apresentações mais detalhadas nas cartas no Novo Testamento são melhor interpretadas como expansão e explicação daquilo que Jesus disse. E disse Jesus, e aquilo que Jesus disse é o nosso tema diário de estudo durante esses últimos anos. Mas o ensino de Jesus tinha 3 pontos regulares de referência. O primeiro desses pontos era o Pai Divino, era Deus, que o tinha enviado e que o dirigia, conforme nós vimos e comentamos sobre a humildade de Jesus. E com Jesus, os seus discípulos precisavam aprender a relacionar-se com o Pai no céu. O segundo ponto, que tanto os indivíduos como os grupos, recipientes de seus constantes e multifacetadas chamadas ao arrependimento e à nova vida. Este era o segundo ponto. Tanto indivíduos como grupos precisam entender das constantes chamadas de Jesus ao arrependimento e à nova vida. E neste Natal é uma boa oportunidade de nós lembrarmos, porque as igrejas estão se esquecendo de chamar as pessoas ao arrependimento e à nova vida. E as igrejas estão chamando as pessoas para continuarem com a mesma vida, mas o Natal, o nascimento de Jesus, e aquilo que Jesus nos ensinou durante o tempo que viveu aqui na Terra é isto. Ele chama o homem ao arrependimento e à nova vida. E o terceiro ponto regular de referência no ensino de Jesus era ele mesmo, como Filho do Homem, o Messias de Israel. Isso Jesus nos ensinou, nasceu no Natal para nos ensinar. E nos ensinava como quem tem autoridade, e não como os escribas. E uma das coisas que mais me chama a atenção nos ensinos de Jesus para cada um de nós é que Jesus sempre teve tempo para nos ensinar. Ele sempre teve tempo para ensinar àqueles que com ele conviviam. E é exatamente isso que nós encontramos aqui no Evangelho de Mateus, no capítulo 5, no Sermão do Monte, que começa dizendo: vendo Jesus as multidões,
subiu ao monte e, como se assentasse, aproximaram-se os seus discípulos e ele passou a ensiná-los, dizendo. Jesus se assenta, chama os seus discípulos e ensina para eles assentado, mostrando que tem tempo, que tem o que ensinar, que Jesus ensina, porque ele é o Filho de Deus encarnado. E os ensinos que ele tem são ensinos que foram dados a ele por seu Pai. E foram dados a eles para serem trazidos a nós. E é importante que neste Natal nós nos lembremos que Jesus viveu entre nós para nos ensinar coisas maravilhosas. Nos ensinar a respeito do Pai. Nos ensinar a respeito do Pai. Nos ensinar a respeito da necessidade que nós individualmente e que nós coletivamente temos de nos arrepender e viver uma nova vida. Jesus veio aqui para nos ensinar a respeito dele mesmo, que ele é o Filho do homem, o Messias prometido. Este Jesus que nasceu no Natal. E este Jesus que veio aqui nos ensinar essas coisas maravilhosas. Portanto, que nós, que você, que eu, possamos aprender neste Natal essas coisas preciosas, maravilhosas, fantásticas, preciosas, que Jesus veio a este mundo para nos trazer e para nos ensinar.